prontinho, agora deixo o palco para vocês. Vitória, Rafael, um bom evento a todos. Obrigada, Karen. Karen prestando apoio aqui para a gente. Oi, Rafa. Oi? Falhou meu vídeo, falou. Pode? Começamos, né? Vamos manter o horário máximo possível, né? Depois ele fica gravado. Isso aí, pessoal. Pessoal, todo mundo boa noite ali, ó. São Paulo presente, a Fernanda aqui, colega da empresa. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro eu quero fazer só uma introdução aqui, apresentar para vocês um pouquinho da Russell. Vou passar aqui para vocês. Então, nós somos uma empresa internacional de origem britânica. Então, nascemos na Inglaterra em 1983. Somos hoje uma rede global, temos empresas pelo mundo inteiro, atuando principalmente com consultoria financeira, auditoria, contabilidade e tributação. Isso nos traz um know-how bem interessante, né, de toda uma legislação ao redor do mundo. Mas, em específico, aqui, o Russell Bedford Brasil, trago para vocês, né, que já estamos presentes, então, no país há mais de 10 anos. Com muito orgulho, ganhamos esse ano o selo Great Place to Work, GPTW, então, temos mais de 1.000 clientes e na área, né, público e privado, e trabalhando principalmente com auditoria, consultoria, perícia, assessoria, compliance e TI. Um portfólio bem extenso de serviços que a ideia é realmente prestar um serviço completo para as empresas. Membro independente, então, da Russell Bedford Internacional. Aqui quem vai conversar com vocês hoje é o Rafael Zoanazzi, então, advogado, especialista na área, mas eu vou passar para ele a palavra, né, Rafael, para que tu te apresente. Então, fale o teu currículo, porque ninguém melhor do que tu para fazer a própria apresentação. E depois disso, pessoal, a gente abre para perguntas. Quem quiser já ir enviando no chat as perguntas, eu estou acompanhando aqui. A ideia é que realmente seja um bate-papo. O Rafael está à disposição, né, Rafael, para tirar dúvidas, mesmo no meio da apresentação, não tem problema, pode interromper. E vamos lá, espero que seja um evento que agregue para vocês. Boa noite a todos. Com a Vitória, meu nome é Rafael Zoanazzi, eu sou advogado, sou especialista em direito tributário, tenho especialização também em direito administrativo, sou entusiasta do direito e economia, que não é direito econômico, direito e economia, é uma área afim. Eu estou cursando economia em si, daqui a uns tempos eu vou acrescentar mais esse títulozinho. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o direito da concorrência, ou a lei antitrust. Tá? Eu vou carregar aqui a apresentação, só um segundo, desculpem. E só dá para dar um ok, Vitória? Sim, estou vendo no primeiro slide. Uhum. Obrigado. Uma rápida introdução até como é que a gente acabou chegando nesse conteúdo. Assim, a pandemia, dentro de algumas coisas que ela trouxe para a gente de novo, foi que ela trouxe um desafio econômico muito grande, e só que esse desafio econômico, no sentido amplo, para todas as empresas, para todas as pessoas, ao mesmo tempo ela acaba gerando um nível de oportunidade muito grande. E aí, as fusões e as incorporações das empresas se multiplicaram nesse último ano. As empresas mais bem estruturadas acabaram comprando algumas empresas menos bem estruturadas, e acabou sendo um processo muito difuso. Tanto que o CAD, que mais para frente depois a gente vai conversar um pouco sobre ele teve o recorde de atuação dele. Ele teve mais de 424 atos que ele analisou só ano passado, sendo que a média deles era de 200 e 300 no ano, para ter uma ideia. Somado a isso, várias empresas estão solicitando cursos e palestras também sobre o direito da concorrência para passar para os seus funcionários, porque o direito da concorrência
também mais para frente a gente vai deixar mais claro ali, ele prevê uma série de punições tanto para a empresa quanto a pessoa física, caso ela infrinja as regras nelas contidas, né? Mas já passando agora mais propriamente pelo assunto, o que seria a lei da defesa da concorrência ou a lei antitrust, tá? A lei ela é conceituada como um conjunto de políticas e leis que assegura a concorrência do mercado, tá? Essa concorrência, mas o que é isso daí, tá? Ela não é um regulador. A lei não busca regular o mercado, tá? Ela é uma autoridade da concorrência. Ela busca que o mercado em si, quando a gente fala mercado, é uma coisa ampla, não é só auditoria, advocacia, é petróleo, tudo, é macro, tá? Que esse mercado, a concorrência entre as empresas desse daí, elas convirjam e que elas andem num compasso não prejudicial à sociedade como um todo, tá? Que as empresas se comportem de uma forma mais ou menos se comportem de uma forma ética e que não prejudique consumidores, tá? Uma coisa muito importante que a lei da concorrência gera de vez em quando ela gera uma confusão, tá? E isso é bom adiantar para agora, é que em hipótese alguma a lei da concorrência ela vai dizer que o poder do mercado, tipo os monopólios, oligopólios, eles vão ser ilegais. Nunca, tá? O legal são as atitudes, não a concentração. Vocês vão ver que a lei, inclusive, ela permite, ela quase ajuda a concentração do mercado, tá? Mas o que isso aí? A lei antitrust é a mesma. Lei antitrust e lei da defesa da concorrência são sinônimos, né? Só para deixar mais claro. Mas como é que nasceu essa criança aí? Isso daí que nasceu lá no século XIX nos Estados Unidos, tá? Ela começou ali em 1882. Um bilionário, John Rockefeller. E o John Rockefeller, ele é muito famoso nos Estados Unidos. Quase todo mundo já deve ter, em algum momento, ouviu falar dele, tá? Ele tinha uma empresa gigantesca do petróleo, e o advogado dele, eles criaram, com as empresas, eles criaram uma série de outras empresas, uma série de eventos, assim, que eles se interconectavam e ele conseguia regular o preço do mercado, o preço do fornecimento e tudo, tá? Devido a isso daí, o governo americano passou a preocupar muito e meio que foi para cima da empresa, tá? Foi um embate jurídico muito grande, tá? Ali em 1911, tá? O tribunal mandou o Rockefeller desmembrar a empresa dele e essa empresa se transformou em outras 34 empresas. E essas empresas, até hoje, a grande maioria delas existem e a gente conhece ali, ó, a Exxon, a Chevron, a Atlantic, Mobil. A Exxon é a Esso, tá? E ela existe aqui assim, mas todos são do ramo de petróleo, são gigantescas, tá? A Exxon e a Mobil, acho que se não me engano, agora elas voltaram a ser uma só, Exxon Mobil, tá? E outra coisa muito importante que a gente precisa diferenciar, o trust e a holding, tá? O trust é uma estrutura empresarial. A holding é uma empresa que controla duas ou três empresas. Não são sinônimos, são coisas diversas. Uma trust é uma coisa, uma holding é outra coisa. Não significa que a holding não possa, de alguma forma, ser uma trust, tá? Mas não existe essa confusão. Não vamos fazer essa confusão. Uma coisa necessariamente não é a outra, tá? Explicado que isso nasceu lá nos Estados Unidos no final do século XIX, foi se consolidando ali em 1911 teve o ápice, por assim dizer, para lá. Isso é bom de comparar com o Brasil, porque eu trago aqui a evolução histórica da legislação brasileira para a gente perceber. No Brasil, a gente começou a conversar em 1937 sobre isso, e foi uma importação da legislação americana. Não foi uma coisa interna nossa que foram lá e disseram, nós estamos tendo um problema de mercado, vamos ajustar. Não, eles importaram, não tinha um interesse, não existia um interesse necessário aqui. Tá? Como vocês podem ver aqui até pelo quadro, sempre foi errática, as nossas leis foram erráticas, foram rapidamente uma em cima da outra, em 37, 38,
já teve uma modificação em 42, eles modificaram mais um pouco. Tá? A nossa lei da defesa da concorrência mesmo, ela só surge ela só começa a ter o que a gente conhece um pouco mais hoje, escuta no mercado, a partir da Constituição de 88, tá? E com a criação da lei ali, a 8.884 de 94. Tá? Aí sim o CAD foi dado poderes suficientes para ele poder intervir, para ele poder mediar o mercado, para ele impedir as concentrações absurdas. Só que a nossa lei de 94 tinha alguns problemas, que tinha umas inversões muito absurdas do procedimento. Depois eu explico. Daí, por isso que logo em seguida a gente teve um aprimoramento, teve uma conversa, e foi criada a lei 12.529, que é a nossa lei atual, tá? Que é um aprimoramento que hoje ela está em consonância com a legislação mundial, por assim dizer. Tá? Mas o que é interessante sempre destacar dessa nossa evolução histórica é que ela é muito recente para nós. Tá? Os efeitos dela são mesmo a partir de 88. Antes disso, apesar dela existir ali em 62 e 88, pela própria estrutura do regime brasileiro, ela era mais uma estrutura do que propriamente uma coisa ativa. Né? E ela ela foi uma necessidade importada. Ela não foi uma criação por uma necessidade brasileira. Tá? Avançando um pouco mais, antes de a gente entrar na lei ainda, para tu entender a lei da defesa da concorrência, a gente precisa entender um pouco os motivos, a estrutura da ideia por trás da defesa da concorrência. E essa estrutura da ideia, ela está assentada em 3 modelos de mercado, basicamente. Tá? Essa é uma parte da teoria econômica que o próprio CAD ele se demonstra estar nessa teoria. Então, caso alguém já tenha ouvido falar de outros modelos, outras coisas, e sim, existem, tá? Mas isso daqui é uma coisa específica para a lei de concorrência para ficar mais simples. Tá? Esses 3 modelos é o modelo da concorrência perfeita, monopólio e oligopólio. Tá? Modelo de mercado literalmente são os pressupostos e como é que todas as empresas que estão batalhando por esse mercado elas se comportam. Tá? Então, o primeiro modelo, né, essa concorrência perfeita, tá? São 3 características. Tá? Aceitação de preço, os agentes tomadores de preço, existem muitos concorrentes, existe muita participação do mercado e a ideia geral de todos os players é produzir mais, as decisões não influenciam o preço. Perdão, tive uma confusão de coisa. Os produtos vão ser mais ou menos homogêneos, tá? E existe uma livre entrada e saída das empresas. O que vai acontecer na concorrência perfeita? Tu vai ter muita produção de preço, todo mundo vai acabar produzindo, tu vai ter mais oferta desse produto e, por consequência, o preço cai. Tá? Mas a concorrência perfeita, como o próprio nome diz, é mais um ideal, é muito difícil existir. Porque um dos pressupostos dela é a própria homogeneidade do produto. Ninguém quer que o próprio produto seja igual ao do concorrente. Se eu lá tenho um produto, vendo um sabão, um homem, eu não quero que eu vou diferenciar meu produto de alguma forma ou outra. Né? Mas existe essa teoria e está lá, e essa seria o mercado ideal. A concorrência perfeita é sempre o mercado ideal. Tá? Segundo, o monopólio. Tá? O monopólio é bem simples de explicar. Tu tem uma empresa que detém praticamente todo o mercado. Não significa que não exista alguma outra empresa, mas a existência dela é praticamente insignificante no mercado. Tá? O monopólio acaba sendo caracterizado ali por três grandes chaves. Ou uma empresa detém toda a propriedade do insumo, ou o governo concede a ela o direito exclusivo de produção. Isso aconteceu muito no Brasil, ainda acontece. Tá? Ou os custos da produção tornam o produtor tão eficiente, mas tão eficiente, que ele acaba acabando com os concorrentes. Tá?
Aqui, nessa parte do monopólio, é bem interessante destacar que essa parte, se tu for tão eficiente conquistar o mercado pela eficiência, a lei antitrust, ela protege ela inclusive protege a empresa que conseguiu essa eficiência e conquistou. Não existe problema de ter um monopólio se tu conquistou esse monopólio pela tua eficiência. O oligopólio, que na verdade é onde ocorrem mais problemas, onde acaba o CAD mesmo se interferindo mais. Tá? Ele é caracterizado o quê? Ele é caracterizado por muito poucas empresas, tá? Porque os produtos não chegam a ser muito diferenciados ou não. Tá? Geralmente existem barreiras pesadas ou tecnológicas ou financeiras que impedem outras empresas de entrar no mercado. E um exemplo de oligopólio que pode dar, que é fácil para todo mundo, são as telecomunicações. São muito poucas aqui no Brasil, né? São poucas empresas que que podem participar, e para tu participar, entrar na área, é muito investimento, é muito grande, não é simples. Tá? Dentro ainda do contexto do oligopólio, tá? Existe o cartel. Tá? Cartel é quando as empresas que estão nesse oligopólio, elas se juntam e tentam combinar preço e acabam prejudicando as outras concorrências que não existem. O cartel é o principal alvo do CAD. Os cartéis agora, acho que todo mundo, recentemente no Brasil, a gente teve um muito grande, que foi ali da Operação Lava Jato, que era um cartel feito pelas construtoras, né? Elas combinavam preço, combinavam a forma de atuação, tá? E isso daí o CAD busca sempre agir contra, né? Sempre buscando a proteção de todo o mercado, né? Ali existem duas chaves que diferenciam um cartel de um monopólio, né? Os cartéis geralmente não controlam todo o mercado, né? E o cartel tende a ser sempre instável e de muito curta duração, né? Isso é uma pesquisa, óbvio, né? Que os membros do cartel sempre ficam tentados a enganar os próprios parceiros, eles abaixam a produção, eles aumentam, né? Continua sendo prejudicial de qualquer forma. Rapidamente, importante só para mais ou menos reforçar, né? Na competição perfeita, preço e quantidade são estabelecidos pela oferta e demanda, logo a gente tem um equilíbrio, a gente vai ter sempre o mercado vai produzir a maior quantidade possível com o menor preço. No monopólio, tá? O preço pode ser elevado e a quantidade produzida não necessariamente é elevada, tá? Deixando o mercado não competitivo. Dentro dessas características, o mercado oligopolista ele pode ter tanto uma característica da competição perfeita, com uma alta produção dos produtos com o menor custo possível, como ele pode ter uma presença mais levada para o lado do monopólio, que é aumento do preço com menos produtos, né? De toda sorte, geralmente o mercado oligopolista não vai chegar nunca nem no nível de escassez do monopólio, nem no nível da abundância da competição perfeita. E lembrando uma coisa muito importante, não é pelo nome que o mercado vai estar, que há um defeito no mercado. Não é porque existe um oligopólio aqui nas nossas telecomunicações que está tudo sendo prejudicado, assim como não é porque existe um monopólio que as coisas estão prejudicadas. E são nomes e definições para a gente entender. Não cabe a gente aqui fazer julgamento se o mercado é prejudicado ou não nesse momento, né? Estabelecido um pouquinho do que significa do assentamento da lei, né? Vamos entender como é que é o Sistema Brasileiro da Defesa da Concorrência. Tá? Aqui nós estamos falando da Lei 12.529, tá? A Lei 12.529, ela busca uma ação em 3 linhas, tá? Que é uma ação, ela sempre vai buscar uma ação repressiva, que é a punição às práticas anticompetitivas,
tá? Ela vai fazer uma ação preventiva, tá? Que vai evitar surgir as estruturas, os trusts, que vão concentrar o mercado, e uma ação educativa. Tá? O sistema brasileiro hoje ele é composto por dois grandes agentes. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e o SEAI, Secretaria de Acompanhamento Econômico. O SEAI, na verdade, ele mudou de nome. Então, ele voltou a ser SEAI. O SEAI, como ele é uma secretaria, cada governo vai botando um nome nele. Para a lei, ele é Secretaria de Acompanhamento Econômico. No governo anterior, ele tinha outro nome. Agora, no governo do Bolsonaro, ele voltou a ser Secretaria de Acompanhamento Econômico. E a pasta vai mudando, e a pasta que ele fica concentrado. O CAD, depois, o CAD, ele é uma autarquia, tá? O SEAI é uma secretaria, é outra coisa. Depois a gente vê. Tá? O CAD, uma autarquia federal, ela fica vinculada ao Ministério da Justiça, tá? Ele responsável pela defesa da livre concorrência em todo o território nacional, e ela é responsável pelas 3 linhas ali citadas, né? Punição, prevenção e sistema e educação. Tá? O CAD, por si só, ele vai ter um tribunal, ele tem uma superintendência geral e o departamento de estudos econômicos. Tá? Ainda na seara da nossa lei da defesa da concorrência, ali, a 12.529, é importante citar uma mudança bem interessante da nossa legislação, com aprimoramento. Anteriormente, a nossa lei, a 8.829, ela tinha uma estrutura estranha, por assim dizer. As empresas, elas declaravam que que iam se fundir, tá? Elas se fundiam e depois comunicavam ao governo que tinham feito a fusão. Então, o que acontecia? Elas faziam todo o movimento dos acionistas, todo o movimento econômico, para depois o CAD verificar se ela podia ou não elas podiam ou não se fundir. Isso daí deu muito problema. Depois a gente tem até uns casos práticos ali para mostrar que o CAD determinou a saída da fusão. Né? Depois, agora com a nossa lei, a 12.529, isso mudou. Quando 2 empresas estão se fundindo, elas, antes de realizar toda a fusão, elas mandam para o CAD todos os argumentos dela, mostram toda a estrutura de como vai ser feita a fusão e que elas não estão infringindo a concorrência, elas não vão dominar o mercado de forma indevida, e daí o CAD aprova, e daí essas empresas vão buscar fazer toda a alteração do mercado que precisa. Tá? Isso é a parte do CAD. Tá? Junto com o CAD, Secretaria de Acompanhamento Econômico, tá? Ela é a responsável pela advocacia da concorrência no setor público. O que ela faz? Ela faz estudos para os órgãos públicos no exercício do poder regulatório deles. Tá? A Secretaria de Acompanhamento, sempre que chega uma dúvida para elas, eles usam um checklist, um toolkit da OCDE. Tá? Esse toolkit é muito grande mesmo. Tá? E ele é bem interessante ver ele inteiro, porque ele funciona em perguntas que tu vai respondendo. Tu vai respondendo sim ou não, algumas outras opções, e ele vai abrindo e vai dando outras opções para tu respondendo sim ou não. Em si, esse toolkit, o que ele vai te responder? Né? Se a dúvida que eles trouxeram para a Secretaria do Acompanhamento Econômico, ela está limitando o número, a variedade da empresa naquele mercado, se ela limita a capacidade das empresas competirem entre si, se ela diminui o incentivo das empresas a competir, e se ela limita o leque das escolhas do consumidor e da informação. Tá? Só para deixar mais claro, a Secretaria do Acompanhamento Econômico, como ela é responsável pela advocacia, tá? Ela vai ajudar o setor público na formação das leis. Tá? Não é as empresas que vão atrás da Secretaria do Acompanhamento Econômico. Toda vez que a gente vai ter uma fusão de empresas, é o CAD. A Secretaria de Acompanhamento Econômico, ela é um órgão auxiliar, uma secretaria que vai auxiliar o governo na hora que ele vai editar leis, ela vai usar esse toolkit
E a partir desse toolkit, ela vai verificar se essa lei vai, de alguma forma, acabar com a concorrência. Porque a gente sabe, uma lei mal feita, ou uma lei com alguma outra intenção, pode acabar com um mercado saudável, deixar um mercado completamente, literalmente não saudável. A Lei 12.529, ela traz punições bem severas até para as empresas que descumprirem a concorrência. Tá? Traz multa de 1 a 20% do faturamento. Tá? São 3 níveis de punições. É punição civil, punição administrativa e punição penal. Tá? Aqui são as punições civis e administrativas. Tá? De 1 a 20% do faturamento bruto anual do ramo da atividade que ocorre essa infração. Tá? O administrador, pessoa física, tá? Ele pode ser determinado, pode ser condenado também a pagar de 1 a 20% da multa aplicada para a empresa. Tá? Funcionários, consultores, contadores, etc. e tal, que participem, não é simplesmente você ser da empresa, você participou de uma forma ativa. Tá? Podem ser multados ainda de 50 mil a 2 bilhões. Tá? Em caso de reincidência, né, as multas podem ser dobradas em todos os casos e tudo pode gerar, na esfera penal ainda, uma reclusão de 2 a 5 anos de multa. Isso daí, para ter uma ideia de quanto tão grande é para uma empresa e para um administrador, para uma empresa, quando as empresas vão se fundir, melhor dizendo, o CAD vai analisar quando apenas, não é qualquer fusão de empresa que vai, o CAD analisa quando a empresa tem mais de 400 milhões no ano anterior. Tá? Então, se pegar aqui, a multa pode chegar a 20% do teu faturamento bruto do ano anterior, isso dá um valor muito considerável. E apesar de discussões administrativas, discussões jurídicas, a punição do CAD ela é bem rigorosa e a justiça mantém. É muito difícil reverter uma punição do CAD. Eu fiz uma pesquisa aqui antes disso, eu não encontrei uma reversão. Encontrei punição, mas não encontrei reversão na justiça. Então, quando o CAD pegou, né, muito, muito difícil. Dito isso, o que o próprio CAD, dentro do conceito de educação que ele traz, o que eles recomendam para as empresas no geral, para evitar cair nessa lei. Né? Não se compartilhar com concorrentes informações confidenciais, parece coisa básica, né? Mas não é tão básico assim. Né? Senão, eles não tinham escrito, e é a partir daí que os cartéis são formados. Né? Compartilha com concorrentes as informações confidenciais da empresa. Outra, não se discute, não se negocia, não faz acordo com concorrentes sobre preço e divisão do mercado. Né? Recomendo que, caso esteja com uma ligação telefônica com algum participante, um concorrente, e o tema seja relacionado, se desligue, tá? Acione os advogados da empresa, acione o setor jurídico da empresa, que ele vai ter meios e vai saber a maneira de agir de uma forma geral. E reuniões com concorrentes sensíveis, eles recomendam sempre levar algum advogado junto, né, para ele poder auxiliar e não cair em algum item devido da lei. Passando um pouco adiante, uma coisa um pouco mais simples, alguns casos célebres que o nosso CAD avaliou: a criação da Ambev em 99. A criação da Ambev ainda foi feita na lei antiga, 8.829. Essa lei, a Ambev, a Brahma, Antártica, Skol, eles se juntaram, eles se fundiram e daí passaram para o CAD. O CAD aceitou, que é a maior empresa brasileira, mas na época teve uma
teve uma discussão muito grande, mas o CAD não entendeu que que eles conseguem fechar o mercado. Fechar o mercado, eles não deixaram uma terceira empresa participar. Por causa disso, a criação foi liberada, a criação da Ambev. Tá? Diferentemente na Brasilite e Eternit. Brasilite e Eternit são empresas que fabricam telhado. Tá? É um tipo específico de telhado cimentado. Eram as maiores empresas da área no Brasil nos anos 90, elas se fundiram. E ocorreu, e ainda foi também na Lei 889, e elas fizeram trocaram todo o estatuto social deles, fizeram todo o movimento, todos fizeram parcialmente pagamentos uma para outra, e o CAD proibiu a fusão. Eles tiveram que desfundir, literalmente, tiveram um prejuízo enorme no negócio, prejuízo de marca, prejuízo financeiro, literal, né? E com a negativa dela foi o estopim geral para a criação da nossa lei atual, a 12529. Tá? Sem contar essas fusões, tipo na Ambev, da proibição da Brasilite e Eternit, o CAD, também no final dos anos 90, ele foi chamado a intervir numa determinado cartel do aço. O cartel do aço foi um movimento que as empresas brasileiras de minério de ferro, também no final dos anos 90, que eles combinaram preços, combinaram fornecedores e combinaram uma forma de restringir qualquer outra empresa de entrar no mercado. Tá? O CAD foi chamado, ele atuou essas empresas, tá? Deu uma multa enorme para elas, a Vale, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Eles foram chamados, essas empresas pagaram, elas foram condenadas, os administradores foram condenados, e foi criado uma série de regras, legislações e políticas, tá? Tanto dentro dessas empresas quanto políticas legislativas nacionais que impediram essa reformação do cartel do aço. Agora, ainda dentro do nível de atuação do CAD, vocês viram isso daqui foram coisas que foram feitas muito nos anos 90, né? Ainda sem o boom tecnológico que aconteceu a partir dos anos 2000. Né? A partir dos anos 2000 e com a internacionalização, a internet, a atuação do CAD passou a ser muito mais internacional e com os outros órgãos, os outros CADs, por assim dizer, dos outros países. Tá? Tem duas grandes atuações do CAD, uma recente e uma não tanto. Não sei se, acho que todo mundo também deve estar sabendo agora, recentemente a Disney comprou a Fox, né? Empresas americanas que a princípio não nos afetariam, mas sim nos afetam. Tá? Foi aprovado primeiro lá no CAD americano, ele foi analisado, só que o nosso CAD aqui, porque eles têm uma presença muito grande, o grupo Fox Group também aprovou. Houve uma intensa troca de informações entre o CAD brasileiro, o CAD americano, o CAD europeu, tá? Para então eles serem aprovados. Aqui no Brasil ela foi aprovada com algumas restrições. A Disney, a Fox teve que vender alguns direitos de transmissão que ela tinha para campeonatos de futebol. Tá? Nos Estados Unidos não houve nada muito restritivo, até a ideia geral, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, apesar do controle do mercado ser bem grande que o nosso novo grupo Disney Fox vai ter, eles não têm o poder suficiente para impedir novos players. Tá? Outro caso que foi muito comentado, mais nos Estados Unidos, mas acabou nos atingindo, e o nosso CAD também teve um pouco de atuação, foi uma investigação que o governo americano abriu contra a Microsoft, acusando ela de buscar o monopólio total absoluto
da informática. O governo americano determinou uma intervenção branca durante um período na Microsoft. A Microsoft ficou com um cara do governo americano trabalhando internamente lá, do dia a dia da Microsoft. A ideia do governo americano era cindir a Microsoft em algumas empresas, né? Mas ele ficou de 5 anos lá internamente. Só que no final das contas a Microsoft segue a mesma, principalmente com a ascensão de outros players do mercado, como o Google, a Amazon, os chineses também, e ao mesmo tempo dentro da mesma ideia da Disney, dentro da mesma ideia da Ambev, que é, por mais que ele tenha uma porcentagem muito significativa do mercado, não tem como ele controlar o mercado e não tem como ele impedir novos players de entrar. E no caso da Microsoft foi um destaque muito grande essa parte dos novos players, porque existia tanto aqui quanto lá também, foi dito, a essência do trabalho da Microsoft, da tecnologia em si, ela impede que uma empresa só controle o mercado, por mais eficiente que ela seja. Não tem como impedir uma criação, um desenvolvimento de um novo software, que esse novo software se mostre tão melhor que a Microsoft. Sem qualquer juízo de valor, pelo aporte financeiro, essa é a ideia geral da atuação desses organismos, dos CAD, etc. Né? E a Secretaria de Acompanhamento Econômico tem um caso muito, muito sério, que ela foi chamada pelo governo a se pronunciar o que ela entendia do Uber. Né? O Uber, quando surgiu, ele revolucionou a forma da a gente se transportar, e houve uma guerra com principalmente com o serviço já existente do táxi. Né? O CEAI, ele recomendou que não fosse feita nenhuma legislação contra o Uber, porque na ideia do CEAI, o Uber vinha exatamente para acabar com o monopólio. Então, ele era benéfico ao sistema e não o contrário. Ele não vinha criar um monopólio, um oligopólio. Né? Tanto que hoje é mais barato, de uma forma ou de outra, esse deslocamento. Né? Não tá aqui no slide, mas nesses últimos 2 anos a gente tem alguns casos que o CAD também que ele se pronunciou. Tá? Nos últimos 10 anos, como eu disse, todas as fusões das empresas, quando uma delas tem mais de 400 milhões de faturamento no ano anterior, ela é obrigada a mostrar para o CAD. Tá? Durante os últimos 8 anos, o CAD vetou 8 fusões apenas. Tá? Uma dessas fusões que ele vetou foi a fusão da Estácio com a Croton. Estácio, os dois são grupos educacionais, né? A Croton hoje é a Cogna. Ela trocou de nome, tá? Teve que entrar até numa recuperação judicial agora recentemente. Né? Mas ela vetou dentro da ideia que aí sim, as duas juntas iam criar iam criar basicamente um monopólio. Elas iam deter 80% ou 90% do mercado educacional brasileiro, que não era bom para a concorrência naquele momento. A fusão vetou. Tá? Agora está tendo a fusão da Localiza com a Unidas, né, que são a locadora de carros. O CAD está vendo, ele botou ele deu um despacho agora recentemente, que ele botou num outro patamar. O pessoal, estava todo mundo no mercado, mas acreditando que ia passar a fusão das duas de uma maneira tranquila. Não, o CAD está analisando de uma maneira mais cirúrgica as duas. Né? E a última, agora que eu vejo a mais recente, é da compra da Hering, dos peixinhos, né? Pelo grupo Soma. Tá? Essa sim, essa é uma compra, o CAD vai analisar, mas é uma compra muito mais tranquila, porque nem o grupo Soma, nem a Hering tem um controle tão grande assim do mercado. Tá? Ainda do CAD, para ter uma ideia de algumas determinações que ele pode fazer ou não fazer dentro do poder dele,
a Bolsa Brasileira, né, que hoje é chamada B3, né, em 2008, ela virou a B3, vou ter que voltar um pouquinho só para explicar a Bolsa. Tá? A Bolsa Brasileira, a Bolsa de São Paulo, Bovespa, ela se juntou nos anos 90 ali, junto com a Bolsa do Rio de Janeiro, mas umas outras bolsas brasileiras, e mais a Mercadorias e Futuros, ela se transformou na BMF Bovespa. Tá? No final, em 2008, eles se juntaram com mais uma empresa, que agora eu não recordo o nome dela, e daí sim ela se transformou na B3. Tá? A partir daí, quando ela foi se juntar com essa terceira empresa, que agora não está vindo o nome mesmo, eles tiveram que mostrar para o CAD, porque eles iam criar um monopólio bem grande sobre o sistema brasileiro de bolsas ali. Né? O CAD liberou a fusão da BMF e Bovespa com essa outra empresa, só que dentro da liberação dele, tem uma determinação específica para a Bolsa, que quando uma outra empresa quiser criar uma Bolsa de Valores aqui no Brasil, a B3 precisa auxiliar ela. Como, eu não sei o que vai acontecer isso, mas é uma determinação do CAD sob pena de ela revogar essa fusão que aconteceu. Tá? Isso veio muito à tona agora, porque a XP Investimentos estão falando um burburinho que ela vai criar uma bolsa de valores no Brasil. Né? E a gente deixa os próximos capítulos dessa parte. Né? Falando na XP, a XP Investimentos surgiu agora no início da década de 2010. Ela também foi alvo do CAD, porque a XP foi comprada pelo Banco Itaú. E o CAD vetou uma compra integral. O CAD proibiu o Banco Itaú de deter mais de 50% do capital geral da XP, também para evitar um monopólio do mercado. Tá? Isso daí que gerou uma baita de um nível de oportunidade para o Itaú, porque o Itaú, eles fizeram toda uma organização, o Grupo Itaú não é só o Itaú, tem Itaús e outras empresas, então o XP é bem separado entre o Grupo Itaú e essas outras empresas ali deles, e é bem interessante, é muito complicado e muito longo se a gente for citar todo o case da XP e do Grupo Itaú, mas é bem legal, de quem queira ver como é que eles estruturaram o negócio depois que o CAD vetou, eu recomendo, porque é genial o que eles fizeram. Já nos dirigindo um pouco mais para o fim, antes da gente abrir as perguntas, o que a gente buscou com esse bate-papo, com essa conversa rápida aqui, né? Buscou mostrar para todo mundo o que é a defesa da concorrência, né? Entender um pouco o motivo da existência, explicar rapidamente por cima ali a Lei 12.259, que é a que faz o nosso arcabouço jurídico, tá? A punição para os infratores da lei e, por fim, os casos célebres, alguns casos que o CAD atuou. Tá? Como vocês viram, o CAD tem uma atuação longa, é bem grande, né? 420 casos só no ano passado, né? Então, uma coisa bem por cima. Né? Dúvidas, eu tenho certeza que ficaram, que não é um caso, não é simples, a gente tem uma hora mesmo mais para um bate-papo, mais condensado. Eu trouxe aqui alguns conceitos básicos, a própria lei do CAD um pouquinho, ela é bem maior do que o que eu mostrei, né? Só que eu trazia mesmo como é que ela atua, o quando que ela atua, né? Então, se alguma outra dúvida, por favor, não hesitem, perguntem. Se a gente não souber, a gente pesquisa. Bem baixinho. O Ronaldo? Agora eu te escutei, Ronaldo. Tá um pouco afastado. Eu tenho uma curiosidade, é o seguinte, eu não sei como é que é, mas minha área até é da TI, né? Mas, por exemplo, você fala assim que a livre concorrência, né? Mas eu vejo assim, por exemplo, uma empresa como a Petrobras, ela funciona quase como um monopólio, né? Na questão de
de petróleo e gás, né? Isso. Como é que funciona isso daí? Não, na verdade, ela funciona como, ela não parece, ela funciona mesmo como um monopólio, ela é praticamente um monopólio. Qual a ideia isso a gente tem que voltar um pouquinho para trás. A Petrobras, ela foi criada pelo governo brasileiro para ser um monopólio. Tá? Se tu lembra lá do início das casos da nossa legislação, nunca foi uma preocupação de fato. Tá? E até o governo brasileiro, ele criava querendo monopólios nessas coisas. A Petrobras é uma delas. É uma dessas criações do governo brasileiro. Tá? Até recentemente, o nosso governo ele queria quebrar esse monopólio. Tá? Ele tem até a flutuação de preços agora que a gente tem da gasolina, está dentro dessa ideia para quebrar esse monopólio. Tá? Até hoje, até tem criado algumas outras empresas foram criadas nessa abertura de mercado, por assim dizer. Tá? Tem a PetroRio, 3Rs Petróleo, alguma coisa assim, que eles estão concorrendo com a Petrobras dentro de como é que se pode concorrer com uma empresa grande desse jeito, né? Mas, indo direto para a tua pergunta, ela é um monopólio e ela foi criada como monopólio porque o governo assim quis. Tá? E monopólio, uma das formas de criar um monopólio é o governo fazer uma lei que impeça os outros de concorrer e ter acesso ao mercado, que foi o caso da Petrobras. São os monopólios necessários, né, estratégicos, tanto da parte de aviação, energia, né, são vários monopólios que o governo julgava estratégicos, e a parte do combustível é uma delas. Não é nem, é como eu disse, não, eu sei que o nome monopólio tem um peso, né? Uma coisa assim, monopólio, mas não é que ele foi. Não, a gente não pode considerar errado o monopólio só pelo nome, né? De repente, na época, ele realmente foi necessário. De repente, o monopólio das telecomunicações, que viveu até os anos 90 ali, sem ele, a gente talvez não tivesse o alcance que teve. Depois, o governo viu e quebrou ele no momento certo para expandir, né? Não pode... No período aí que a gente comprava uma linha telefônica, eu vinha com ação junto, né? Sim, vinha com ações. Obrigado por comprar umas ações junto, era super alto o valor. E sem contar a fila, né? Ficava com uma fila para comprar, esperando vir um dia o número. Mas foi uma confusão ali quando eles quiseram quebrar. Agora a próxima confusão é a quebra do monopólio dos Correios. A privatização está autorizada, só que tem um monte de problema. Tem a dívida dos Correios, os Correios ainda eles têm uma série de benefícios fiscais que o pobre dos privados não tem. Eles não sabem nem como é que vão fazer isso daí para a quebra venda. Mas os Correios não é considerado um monopólio, já que tem outros meios de entrega. Ele não... Como é que eu dizer? Ele chega a ser considerado um monopólio, sim. Porque ele tinha uma exclusividade absoluta até há pouco tempo atrás, né? Ela foi aberta depois, tanto que a gente pode ter umas empresas, mas no geral ele era um monopólio. Melhor explicando, ele foi um monopólio, agora ele não é um monopólio, até porque ele não tem mais a eficiência necessária para ser ele está perdendo o mercado, né? Mas a venda dos Correios vai ser um desafio. Vai ser um desafio para a empresa que comprar, né? Tudo no passado era estratégico, né? Eu estava lendo agora sobre a privatização da Ceasa Minas, né? Então, são coisas assim que foi estratégico estatizar num determinado momento, até para tornar viável ou seguro, né? Era a visão do governo. E agora é o sentido contrário, né? O sentido que se está com o governo, está correndo risco. É verdade. Mas hoje, eu pessoalmente vou para essa linha, sem querer fazer um juízo muito maior de valor. Mas a Vale é a companhia, duas empresas aqui para dizer, né? A gente teve a Vale e a Companhia Siderúrgica Nacional, que eram estatais, né? Que hoje são empresas privadas, e por mais que tenha acontecido aquele problema com a Vale é uma empresa de primeiro mundo. Tá? E muitos dos problemas da Vale ainda derivam do problema de quando ela era estatal. Mas teve problemas de primeiro mundo, né? Que as empresas de primeiro mundo também têm também problema. tem.
né? A gente teve aí recentemente a empresa de óleo americana lá que teve um vazamento ali enorme, né? Isso aí são fatos corriqueiros, talvez a gente não dê a mesma importância, né, que quando é uma empresa instalada no Brasil. Agora, a Eletrobras, não, como é que é? Estão privatizando. Eletrobras, sim. Isso. A Eletrobras ela tem um parque eólico aqui no Rio Grande do Sul, que eu nem sabia que eles tinham, que é um parque eólico que foi semi-destruído em 2014, que ele segue semi-destruído, e eles vão privatizar esse parque eólico. Agora, semi-destruído. Os portos também, né? Os portos muito fechados, passando para a administração pública também, estratégico, né? Foi um monopólio, agora já tem a abertura. O dentro salinho do monopólio, se não me engano, não é, acho que é adubo, até é alguma coisa parecida com adubo, agora me fugiu o nome. Até o final dos anos, foi o Collor que liberou a produção de adubo, meio geral. Não, eu tô com adubo na cabeça, mas eu não tenho certeza que é adubo. Então, o Luiz, aí, escutando, de repente, ele sabe o que é. Mas era uma produção de uma indústria nacional, era muito restrito para comprar adubo. E era porque era considerado um produto essencial para o mercado. A lei brasileira, por isso que até 88, a defesa da concorrência era uma lei que lá tinha. Porque a ideia era muito forte, tu entregar certos setores do mercado para uma determinada empresa, e geralmente essa empresa era uma estatal ou ligada a alguém do governo. São resquícios ainda de uma administração militar, uma administração com medo de outros países, né? Como foi ali a questão do comunismo, né? Então, são reflexos que a gente tem na cultura e não sabe nem o motivo. Está passado da hora aí de pelo menos quebrar essa questão do monopólio. Nem entramos aí no debate do público ou privado, ou privatizar. Isso. A questão é o combate ao monopólio, a exclusividade, né? Esse aí que ninguém tem dúvida, né? Tanto esquerdistas ou direitistas, eu acho que o fato é que a concorrência faz bem ao mercado. É aquela coisa, buscar a concorrência perfeita. Sei que a teoria da concorrência perfeita é uma coisa, tipo, quase inalcançável, né? Mas não significa que a gente não tenha que buscar ela, né? Buscar sempre deixar o mercado para eficiência, né? Eficiência vai fazer o resto. Né? Mano, isso é uma luta. Um dia vai indo, e a gente convence todo mundo. Pessoal, mais alguma... Eu ia falar a mesma coisa, Rafael. Mais dúvidas, comentários? Eu vi que aqui no chat temos alguns comentários, né, Rafael? Não sei se você está conseguindo acompanhar. Não estava. O Moacir botou aqui que informática também tem de reserva de mercado. Adriano colocou: penso que a ideia da estratégia inicial era ter o certo controle no desenvolvimento nacional, porém, em função da ineficiência administrativa, o momento é de otimização dos ativos existentes, melhor eficiência e a volta dos conceitos das agências reguladoras. É que foi... Oi, Vitória. Alô, Vitória? Oi, pode falar. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Então, o meu comentário foi em função quando eu mencionei a situação das agências reguladoras, que o mercado tivesse o livre desenvolvimento e desempenho, porém, enxergo assim, independentemente do setor, que tivesse justamente as agências reguladoras para a fiscalização, né? Leia-se a ANEEL, a ANS e os demais órgãos, né? Para justamente estabelecer esse, vamos dizer assim, sistema de controle, fiscalização em geral. Isso ao longo do tempo, né? Desde da estrutura que foi iniciada pelo Fernando Henrique, eu percebo que isso acabou politizando e caiu no ostracismo.
mas a ideia central e geral é essa, né? Concordo também com o próprio mercado que regula, né, as atividades e a eficiência das companhias. Uhum. As agências reguladoras é uma ideia americana, principalmente, né? Perfeito, E como eles perfeito. fazem, né? Sim, sim. O o que eles sempre falam das agências reguladoras, que é o ideal, é o nosso... a gente só precisa buscar uma É forma... um balizador, né? Isso. É não deixar as agências reguladoras serem capturadas, né? Então, esse é o X da questão, que eu enxergo que muitas das situações, como muitas pessoas são infiltradas politicamente, né? O conceito acabou distorcendo assim de uma maneira considerável. Mas vamos acreditar sempre de que em determinado momento as coisas se invertam de uma maneira positiva, né, do que hoje a gente vê. Não, concordo. É aí que vem aquela coisa que acontece, acaba acontecendo quando tem um cartel no meio, né? Algumas empresas, alguns indivíduos. Sim. Posso comentar um caso Alstom, né? O cartel, juntamente com a situação de Odebrecht, Norberto Odebrecht e demais. É muito triste e complicado para toda a companhia, né? Eu digo, os funcionários, tudo mais. Para ter uma ideia, a Alstom reduziu por volta de quase 50% do quadro de funcionários e teve que fazer uma joint venture com a General Electric, mas isso tudo por conta da situação negativa mundial. Sim. Então, as nossas construtoras ainda que foram pegas ali no cartel, né? Então, quase todas estão em recuperação judicial. Mas eu de cabeça que só lembro uma, não lembro qual, mas eu sei que uma ainda estava mais ou menos bem, ainda estava participando de licitação um pouco ainda. Mas ela quando é pego esse cartel, ele se desmancha. E algumas aqui até criaram outras nomenclaturas, razões sociais e estão operando, viu? E já tem início de novos projetos, mas é o que eu enxergo assim, né? A ideia principal é que tivesse justamente um órgão fiscalizador, como o CAD e outros tantos, justamente para balizar, né? Filtrar. Mas o que importa é manter isso, eu concordo contigo. A gente tem que buscar uma forma, discutindo, conversando, que um dia a gente cria uma legislação, não sei, eu não saberia dizer como, né? Mas a gente não pode desistir, né? Não, isso como jamais. Um todo. Jamais. Não pode nem permitir que eles desistam. Porque, pessoalmente, eu não sei se vocês já usaram eu já usei eu tô com a Anel na cabeça, a do telefone, a Anatel. Anatel, sim. A Anatel é boa para reclamar. Nossa, mandar uma reclamaçãozinha para ela, eles atendem rapidinho. Pois é. Isso eu gostava. Não sei se capturaram, mas pelo menos me atenderam rapidinho. Resolveram meu problema ali em um aviso. Tem em mente que o governo ele é mais eficiente no policiamento, né, do que... Não escuto o Ronaldo, é isso? O Ronaldo está falando bem Ronaldo. Assim, que o meu microfone está meio ruim. É que eu acho que o governo ele tem mais poder, ele é mais eficiente na questão de policiamento, de aplicação de multas em cima do que realmente gerir, né? Gerir essas entidades aí. Porque sempre cai na corrupção, né? Infelizmente. Mas é um pouco da cultura brasileira, mas isso a gente está caminhando, a gente vai devagarzinho, mas vai indo. É uma forma de enxergar que tudo que nós vamos melhorando. Acho que a Lava Jato foi um divisor de águas, espero que tenha sido um divisor de águas, né? A gente tem que dar um pouco tempo ao tempo, mas acho que tenho esperança que mude. E esses cartéis, essa corrupção generalizada, ela baixe, diminua. Pessoal, o que vocês acham de irmos encerrando o evento? Opa, alguém tem mais algum comentário? Eu abri o chat agora também. Já Fosfato, ali, 19. Colocaram que é fosfato. Fosfato, isso.
A informática, ali o Moacir falou, a informática tem uma reserva do mercado, tem. Só que sempre quando eles analisam alguma coisa da informática, o CAD, alguma coisa do gênero, eles sempre vão, quando a gente vê, eles sempre vão na linha. Porque por mais que tu tenha reserva, por mais que tu controle o mercado, essa empresa que está controlando esse mercado, que tem essa reserva, ela não consegue impedir a criação de algum conteúdo, algum software, algum hardware que entre no mercado. Tá? Essa é a ideia, tá? Não, sem concordar ou discordar, porque existe um peso financeiro muito grande, né? Uma coisa é eu criar um software, vou competir com a Microsoft vem aqui e me paga uns 20 milhões e eu entrego para eles dando beijo, né? E consegue o monopólio da Microsoft. Mas não é assim que eles pensam, porque eles entendem que isso é um querer meu, né? Se eu não quiser vender, eu não vendo. E tem essa possibilidade, né? Mas na informática ele sempre cai nisso. Não tem como uma empresa fechar o mercado. Aí, pessoal, eu Perfeito. coloquei ali no chat as nossas redes sociais aqui da empresa para que vocês acompanhem os próximos eventos também. Estão todos convidados, a gente tem eventos semanalmente. Também o LinkedIn do Rafael e o meu, e o YouTube, onde esse evento vai ficar gravado. É importante, caso queiram compartilhar com os colegas que não puderam comparecer. Acho que é isso, né? E o Rafael fica à disposição para continuar essa conversa, tirando dúvidas ali pelo LinkedIn. Chamem ele para conversar, né, Rafael? WhatsApp, Teams. Estamos disponíveis. A Vitória já falou tudo que eu tinha para dizer. Muito obrigada pelo evento. Uma boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.